Olá, leitores, futuros escritores. Eu sou Mauro Gardim e aqui do meu lado, Mayara Meani. Olá, Nós estamos apresentando, como sempre, o programa Difusão Literária e um programa voltado para você que é escritor, para você que é leitor, para você que quer escrever um livro, mas não faz a menor ideia. Aqui a gente costuma dar bastante dicas para que você possa tirar o teu sonho da gaveta e botar numa prateleira. Mayara, hoje qual é o tema de hoje que nós vamos falar? Hoje é um tema que me é muito sensível e esse escritor me enganou, porque ele foi me pescando com um texto sutil, suave, um enredo muito agradável e de repente me veio com um terror assustador. Está aqui com a gente Djalma Marquesani, correto? Olá, boa tarde. Eu fico muito agradecido pelo convite do Mauro, do Fernando, do teu, Mayara. Fico muito feliz de estar com vocês aí nesse bate-papo. Um abração aí. De hoje ele vai ser voltado para o terror. Se na semana passada nós falamos sobre poesias e nós falamos sobre livros infantis, hoje nós vamos mudar radicalmente para o terror, mas não só um terror, é um terror investigativo. Mas antes de falar sobre o livro, Djalma, fala um pouco mais de você, como que você entrou nesse mundo literário, o que fez você começar a escrever, quem é o Djalma? Tá legal. Eu escrevo assim desde criança, né? Eu costumo falar que quando eu tava ali no ensino médio, até no fundamental, pegava as folhas de trás do caderno pra ficar fazendo história em quadrinho. E minha mãe ficava doida que eu ficava gastando as folhas do caderno fazendo história de quadrinho, né? Mas aí lá pelos 21 anos eu resolvi escrever histórias no formato de um romance policial ali, né? Fui testando, escrevendo. Às vezes não gostava, também tinha vergonha de mostrar, né, para as pessoas, né? Tem muito disso, né? O autor se auto-sabota bastante. Então eu fiquei nesse período aí bastante tempo escrevendo e testando novos personagens, novos locais. Até que eu escrevi o Conectados, finalzinho de 2022 eu terminei essa história. Foi uma história que eu achei legal. E aí quando eu li, eu falei assim, acho que se eu fosse um leitor, eu iria gostar de comprar esse livro e ler essa história. Ficou uma história legal, profunda, os personagens têm bastante características marcantes, assim, eu gosto bastante. É um livro que marcou ali a minha entrada no ramo literário, eu tenho bastante carinho por então, essa história. Esse aqui foi o seu primeiro livro. Isso. Esse foi o ponto de partida que você falou assim, não, eu vou começar a partir daqui. Aí você começou a trabalhar com editora, começou a trabalhar como independente? Então, eu comecei primeiro numa editora, aí deu um probleminha, mas um monte de autor passa por isso, acontece, e aí depois eu passei a ser independente, né? E pra você foi mais vantajoso trabalhar como independente? Mais vantajoso trabalhar como independente. Até porque, assim, não é de todo o mal ter passado pela editora que, né, ali não deu certo. Enfim, a editora nem existe mais. Mas serviu para abrir portas ali e conhecer algumas pessoas que já faziam esse trabalho independente há bastante tempo. Então, eu peguei o caminho da pedra com eles. Eu fui entendendo com eles, aprendendo com as pessoas. Aprendo até hoje com a galera que tá comigo ali desde o começo, que eu tava ali acompanhando eles, né? Como eles já tinham mais experiência, aí foi aprender, o diagramador faz isso, né? O revisor é isso, o revisor não faz edição é uma coisa, revisão é outra, que depois a gente vai aprendendo, porque até então eu só escrevia pra mim. Uma coisa é quando você decide escrever para as pessoas, né? Para ser lido. Então é um pouco diferente. E aí, a partir do momento que eu decido seguir como independente, para mim tem sido assim bem legal as recompensas que está trazendo, porque cada vez mais eu faço contatos com pessoas que me ensinam, né, novas maneiras de
tanto de divulgar como de publicar, mesmo independente. Então é legal, conheço as pessoas que dão a oportunidade de trazer a gente para evento, né? Levar nossos livros para evento. Então é legal. A caminhada do independente é difícil, mas é legal também. Você acha que a caminhada para o independente ele é mais difícil como se tivesse uma editora? Na verdade, deixa eu só terminar. Existe uma balança entre as duas. A gente tem que medir mais ou menos qual os prós e os contras, né? E no teu caso, para você, como independente, a balança pendeu um pouco mais do que se fosse por editora. Sim, eu acredito que sim, porque primeiro que eu acredito no que eu escrevo, né? Eu acredito que tem qualidade, né? As histórias ali são histórias legais, eu gosto, né, do que eu escrevo e do que eu produzo praticamente todos os dias ali, eu tô sempre tentando escrever alguma coisinha. Então, eu acredito que eu tenho potencial para investir em mim, né? Então, ali, eu investindo em mim, acreditando no meu trabalho, eu sei que uma hora pode aparecer uma oportunidade, né? E falando, né, sobre editoras, né? Uma coisa que a gente sente bastante falta, principalmente o pessoal que está iniciando ali, né, na carreira literária, né? São as oportunidades, né? De ser lido por um editor de uma editora grande, né, de ser lido. Você não consegue chegar nessas pessoas, é muito difícil, né, de chegar. E às vezes ali uma editora já prefere investir num autor, ali numa 20ª edição do autor que já morreu, não vai produzir mais nada, né, do que ler alguma coisa de um cara novo, né, de uma autora nova, que tá ali, vai produzir muito ainda, né. Então, acredito que as editoras elas poderiam olhar com mais carinho, né, para essa nova safra. Que eu tenho para mim que da pandemia para cá, né, a gente acredita que trouxe novos autores assim demais, né? Quando você falou que o teu livro saiu em 2022, isso. Eu já anotei a data aqui porque falei assim, curioso. A Márcia também, o primeiro livro dela saiu logo depois da pandemia. Então, a gente começa a perceber que esse momento que foi muito ruim e acabou sendo um momento muito de introspecção. A gente ficou trancado, virou-se para dentro e acabou sendo um celeiro de criação. A gente, parado, trancado em casa, começou a criar. E surgiram muitos escritores, muitos novos textos nesse período de pandemia. E foi o seu caso também. Eu diria até que bons textos apareceram, né? Foi o período que o pessoal começou a desenvolver mais a criatividade ainda, né? Não, tem muitos autores bons que saiu dessa época dos que eu conheço, né? Tem o Thiago Barroso, que é jornalista, escreveu O Homem que Explodiu o Presidente. É um livro aí que ele estourou de venda, assim. O primeiro livro dele foi, se eu não me engano, foi escrito na pandemia, lançado logo depois. Tem Átila Villahill, faz A Morte Faz Seu Preço. Pra mim foi o livro favorito meu do ano passado, de todos que eu li ano passado, e eu leio bastante, foi o livro que eu mais gostei, assim. Tem diversos escritores, assim, que saiu dessa época, né? Que escrevia ali, às vezes, por lazer e tal, e justamente como a Mayara disse, né? Tava ali em casa, às vezes você precisa ocupar a mente de alguma maneira, porque era um momento complicado, né? Para todos nós, né? Muita gente ficou sem trabalhar, sem sair para trabalhar e ficou em casa literalmente. E sem interação, né? Como você não tinha com quem conversar, para onde extravasar aquilo que você estava pensando, muita gente extravasou para o papel ou para o teclado e virou alguma coisa. E realmente, desse período a gente vê que nasceram bons novos escritores, e aí é o que você fala. Não podemos esquecer que é um mercado, né? A nossa intenção, primeiro, é ser lido, mas a gente também quer vender. E aí, quando vai para uma editora, acaba tendo esse conflito, né? A editora, ela vai, muitas vezes, para aquilo que é mais seguro. Então, a certeza mercadológica, um escritor já consagrado. Então, ele vai fazer a 25ª edição daquele escritor e pincelar alguns novos escritores que podem vir nessa onda. Então, com o lucro que ele vai ter daquele grande, ele consegue dar oportunidade para alguns pequenos. Só que, como você disse, a fila para um grande editor ler. É muita gente. Então, aí vai um pouco de sorte de você ser encontrado, um pouco de contatos
de você ser indicado, ou você parte para o individual, vai trabalhar sozinho, porque aí a tua prioridade na tua publicação é você. Isso. O autor independente, ele tem essa vantagem, né? Ele tá trabalhando esse livro agora, daqui 1 ano ou 2 ele vai investir o recurso dele em um outro livro, aquele ali já vai, né, ficando mais para trás, e é uma pena porque aí às vezes é um bom trabalho que vai ficando ali apagado, né, porque ele era um autor independente e não pôde manter, né, porque não dá para casa do cara ele ter lá um estoque de 100 livros de cada título, pensou? Depois de 10 títulos escritos. A logística para isso, o espaço. Não, ele, né? a Dani me expulsa de casa. Acontece, mas... Ô, Djalma, deixa eu te falar, por que o terror? O terror, eu preciso até destacar que não basta ser terror, é terror investigativo, que torna mais interessante ainda, né? Não é terror por o terror. que engana o leitor que não gosta de terror. Mas fica aqui a ressalva. Eu não sou leitora de terror porque eu não durmo depois. Eu não assisto filme de terror. Outubro é o pior mês do ano pra mim. Mas... fui ler teu livro porque fiquei instigada com o nome, fiquei instigada com a capa, que é fabulosa, e falei, vamos ler. E ele realmente começa sutil e vai te pescando. Então, quando tudo acontece, você já não tem mais escolha, você tem que chegar no final agora. Mas para isso a gente tem que saber, foi uma escolha sua, foi aleatório, foi um sonho, foi uma experiência, uma coincidência? Uhum. O que foi que te induziu a escrever terror, especificamente? É uma soma de referências minha que vem desde a infância, né? A maioria da risada fala que infância que esse cara teve, né? É de infância, porque ó, quando eu era criança, né? O meu pai adorava assistir filmes e programas policiais. Eu assistia com ele. E minha mãe gostava muito de assistir filme de terror. Eu assistia com ela. E particularmente uma série que eu gostava muito de assistir quando eu era criança era o Além da Imaginação. Que aí você começa a entender mais ou menos de onde eu tiro essas coisas da minha mente. Eu sou muito inspirado por Além da Imaginação. Eu adoro aquela temática, né, de que tudo pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer um. Né? Mas é tudo mesmo, né? Aquela musiquinha. Eu adoro. Então, assim... E tanto pela profissão, né, que também, né, sou da segurança pública já há 16 anos, então somado tudo isso com essas referências, com a experiência na música, né, eu adoro histórias em quadrinhos, né, eu consumo muito quadrinhos, então... Seu livro é muito visual. Vai. A forma como você descreve as cenas, ela é muito filme. Você enxerga como quase um roteiro mesmo para um audiovisual já. Na verdade, os livros que você escreve, né? Que isso acaba sendo um padrão. A sua identidade de escrita seja essa, uma escrita visual, né? Eu gosto de colocar ilustrações, né, nos meus livros, né? Joana Rocha tem algumas ilustrações assim, são bem bacanas. E eu quis, né, colocar ali uma experiência ali de um estilo de quadrinho ali dos anos 80, aí eu consegui encontrar o desenhista ali que topou fazer o serviço, né, comigo ali, esse trabalho, e aí a gente colocou algumas cenas, né, da história do Joana Rocha, tem bem estilo assim, quadrinho como eu queria, foi bem legal, né, e os próximos projetos também sempre vai estar com bastante arte gráfica, assim, que é o que eu gosto, e também porque eu fiz curso de roteiro para quadrinho, né? E tô adaptando, né, também uma história minha para quadrinho. Eu acho que aí dá até um gancho pra gente discutir um pouco sobre uma temática que é recorrente aqui no Difusão. A molecada não lê. Mas quando a gente fala a molecada não lê, eu sinto que é um pouco de preconceito nosso, dos adultos também, de a gente querer que eles leiam algo específico. Quadrinho é livro, certo? Sim. Muito. Ler quadrinho é ler. Muito. A molecada lê quadrinho? Lê. Eu acredito que lê bastante. E hoje em dia tem o mangá, né? Que é muito comentado. Eu gosto de mangá. Eu li já um monte de mangá. Eles leem bastante quadrinhos. Leem bastante mangá, assim. E acho que
grande parte assim, do hábito, né, de quem tem o hábito da leitura, começou ali lendo história em quadrinho, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, Meu caso, né? eu posso dizer, Então, meu caso também. eu ia na banca de jornal com meu pai lá e ficava lendo lá enquanto ele estava conversando com o cara da banca de jornal. Então, eu sempre tive esse gosto, né, pelo quadrinho, assim. É uma paixão mesmo. Isso acaba influenciando, né? Porque além de agregar cultura também, marca bastante, né? Porque a experiência visual que você lê no quadrinho, né? É bastante gratificante, né? E amplia os horizontes, não só de leitura, como de produção. Você disse que você está com um projeto, então, que você está encaminhando ele para quadrinho. Isso. Tá fazendo design para quadrinhos. Isso, eu já tenho já algumas páginas já prontas, né? Mas é um projeto longo, porque, nossa, imagina, ser um autor independente, né? Já é um certo recurso que, né, a gente utiliza. Um quadrinho é umas 4 vezes mais, pelo menos, né? É algo complicado. Não existe uma indústria de quadrinho no Brasil, né? Não. Existe editoras que publicam e tem os quadrinistas independentes também, né? Esses são verdadeiros guerreiros também, né? Assim como nós somos os autores independentes. Então utiliza bastante tempo e recurso, né? Fazer um quadrinho. Por isso que é um projeto que eu tenho. Eu comecei, né, no começo desse ano, mas é um projeto que eu imagino lá para 2026, 27. Geralmente quadrinho é um projeto para longo prazo, né? Por aí. Porque é projeto de longo prazo. Porque você imagina, fazer a banda, fazer a diagramação, a coloração, letra. E você está trabalhando com um quadrinista ou são desenhos seus? Não, eu faço os esboços, né, das cenas e escrevo o roteiro, né? Ótimo. Isso que eu tenho. Muito bom. Você estava falando um pouco das suas referências, do que você assistia, de como você chegou ao terror. E aí, dá segmento pra gente. Então, acompanhando tua mãe, acompanhando teu pai, você é formado em música e artes, mas pós-graduado em criminologia. Explica um pouquinho pra gente de por que esses dois mundos tão distintos e como tudo isso influencia, porque a gente vê um pouco de tudo isso nos seus textos também. A música está presente na minha vida desde uns 23 anos, mais ou menos. Quando eu entrei na banda marcial de Itanhaém, né? É onde eu aprendi a ler partitura, conviver com músicos, né? Você começa a apurar o ouvido para outras coisas. Você começa a ouvir música instrumental, né? Você começa a ampliar, né, o seu horizonte, né? A sua cultura em si. Então a música sempre esteve presente na minha vida. E aí algo que eu sempre quis fazer, né, era ter a formação de música, né? Eu sou formado em música, me formei em 2022. Então, era já um sonho que eu tinha já antes comigo, né? Que independente eu trabalhando com música ou não, nunca tive pretensão, né, de trabalhar com a parte da música, mas ser formado na música eu queria, né? Era algo que eu queria, eu sempre quis ser formado em música. E aí as pós-graduações eu fiz porque me ajuda com o meu trabalho, né, na segurança pública, que eu tenho, né, a criminologia e já terminei a análise criminal, só não saiu ainda o diploma, né? Também a pós-graduação em análise criminal. Me ajudam tanto no trabalho quanto na escrita, né? Já que os meus textos eles seguem, né, o suspense policial. Poxa, que bacana, tá vendo? Então, quer dizer, tudo parece que estava convergendo para que você chegasse até este ponto. Todas as experiências fizeram a diferença. Eu acredito que sim, é a soma de todas as experiências nossas, né? De vida e tudo mais, acaba, querendo ou não, quando você vai escrever o texto, acaba tá naquilo, né? Naquilo que a gente escreveu. Por exemplo, o meu próximo projeto que vai ser publicado em dezembro, né? Eu quis fazer um suspense policial, bem policial mesmo, com ficção científica. O Mauro vai gostar desse livro. Opa, acho que eu vou gostar sim, viu? Com ficção científica. O terror ali é só um temperinho que tem. Pode ler tranquilo, Mayara. Eu vou ler mais tranquilo, obrigada. Vai ser um temperinho, mas eu até brinquei com o Átila, um escritor amigo meu. Até falei pra ele, esse livro aqui que eu tô terminando de fazer, acredita, esse aqui não vai ter nada de paranormal nesse livro. Aí fui
reeditando, escrevendo algumas coisas, ali vai seguindo um pé, eu falei, não dá pra fugir. Acabei colocando alguns elementos aqui e a história foi se moldando. O leitor vai ver que, né, tem ali algumas coisinhas desses elementos também que eu costumo pôr. E eu escrevo tudo, eu não sei se vocês perceberam, é dentro de uma região fictícia, né? Eu criei uma região fictícia no Brasil e aí as cidades, né, passam as histórias, elas não são continuações nem nada, mas são cidades próximas, né? Podemos dizer que ela faz parte de um universo, mas não são histórias conectadas. Isso. Ah, tá. Né? Que você estava falando de terror, e assim, às vezes, o leitor, o escritor, até a gente costuma entender, né? Porque assim, durante muito tempo, a ficção científica e o terror sempre ficaram atrelados juntos. Então, quando foi o começo dos filmes, né, principalmente na época dos anos 50, né, na década de 1950, 1960, surgiram muitos filmes em que era o foco do terror misturado com ficção científica. Então, eu posso citar, por exemplo, A Mosca da Cabeça Branca, A Bolha, A Coisa, O Enigma do Outro Mundo, que eles faziam... Guerra dos Mundos, Guerra né? dos Mundos, que geralmente era ficção científica, mas não tinha distinção da ficção para o terror. Isso só foi acontecer depois dos anos 80 pra cá. Ainda quando você pega alguns filmes dos anos 2000, que ainda tem bastante elementos de terror junto com ficção, tá? Mas acho que foi mais pra cá que entrou mais a influência do sobrenatural, né? A Casa da Colina, que é uma refilmagem, mas começou a ter mais diferenciação recente agora, né? Então era bom explicar isso para quem está assistindo, mas a pessoa não tem essa noção, né? Porque assim, às vezes eu falo assim, mas você escreve ficção científica. Já perguntaram para mim, mas tem alienígena? Então às vezes a pessoa ela não tem a noção da diferença dos tipos de ficção científica. É a mesma coisa que a gente fala de terror. O Djalma está escrevendo terror. Mas tem assassinato? Mas tem... Na verdade, o terror em si, ele não fala só de assassinato, existem outras vertentes. É o seu caso que você costuma trabalhar nessa tua linha? Sim, e eu também costumo colocar o terror psicológico, né, no meio da escrita. Né? Se a gente for olhar, né, no Pacto de Joana Rocha, quando eles estão investigando a casa... Ali é totalmente um terror psicológico que tá acontecendo ali, né? Porque eles não sabem, né? Os personagens que estão ali tentando ver o que tá acontecendo naquela casa, né? Eles estão se passando por uma situação, né? E aí pega bastante nessa parte do psicológico. E a ficção científica e o terror casa muito bem, né? Tanto que o conto que a Mayara leu... Tem um conto... Tem. Pra você ver como o Djalma conseguiu me pescar direitinho, porque eu li o Pacto de Joana e assim que eu terminei, eu fui pra Amazon, ele tá com um conto publicado lá na Amazon. Fantástico, link curtinho, muito bom. E é realmente... Tem esse mesmo sabor de começa sutil, agradável, e aí vem com uma reviravolta no final que você fica chocado. E ele realmente, ele é um suspense, um negócio mais psicológico. Não tem morte, tem morte, não tem sangueira, é mais sutil. Mas conquistou. Eu não tenho como descrever, porque eu realmente odeio terror, eu não durmo, eu sonho com esses negócios depois do resto do mês, mas a forma como você escreve me instigou, me fez continuar naquilo ali. Foi uma manipulação mental que Joana fez comigo até o final do livro. Estamos falando de Joana, a pessoa fala assim, mas quem é essa Joana? Tá? Como já foi mostrado, tá aqui, ó, o Pacto de Joana Rocha. Esse é o atual trabalho do nosso escritor, né? E vamos, primeiro deixa eu dar uma olhada aqui, ó. E se uma mulher, de maneira inacreditável, controlasse a mente de determinados homens? E se ela usasse para enriquecer sem muito esforço? Joana Rocha se aproveita do seu dom de hipnose para enganar as pessoas. De golpe em golpe, construiu uma vida de luxos, atingindo um patamar com o qual nunca sonhara. Entretanto, toda sua fortuna não é suficiente para satisfazê-la. Ela vive em Barreiras, uma pequena cidade do Vale do Brasil, que está em um caos, aterrorizada por um assassinato cruel que desmembra suas vítimas. Porém, isso não a impedirá de planejar seu maior golpe, que a enredará numa teia de acontecimentos que podem ser fatais. O pacto está feito. Não há como voltar atrás e seu preço será cobrado. Uau!
Aqui, ó, a capa aqui. Link vai estar na descrição também, junto com a biografia do autor, para que o pessoal possa conhecer junto com as suas redes sociais, tá? E vamos falar agora sobre o Pacto de Joana Rocha. Maravilha. O que te inspirou a criar a Joana Rocha? O mistério do pacto. De onde veio essa história toda? Então, é mais uma influência do trabalho. O que acontece? Quando eu terminei o Conectados e já estava pensando numa outra história para escrever, que a história que eu estava pensando em escrever é essa que eu vou publicar agora em dezembro, tá? Certo. Só que aconteceu uma coisa no trabalho que aí eu falei, não, tem que parar tudo que eu estou fazendo, que eu tenho que escrever a história da Joana Rocha. Porque foi um caso muito curioso que tivemos lá no trabalho de uma estelionatária, né, na cidade. Então, ela deu bastante trabalho para a gente conseguir encontrar, né, o carro que ela usava, conseguir fazer... baseado em fatos reais. Não, assim... Sugerido por fatos reais. Isso, sugerido. Sugerido, né? Sugerido. Na verdade foi uma inspiração. Porque inspirou. Porque foi acho que a gente ficou ali quase uma semana, né, tentando encontrar o carro que ela usava, auxiliando ali a Polícia Civil, né, a encontrar ela e tal, né. E deu certo. Era um golpe lá que ela usava uma lábia terrível. Nossa senhora. E eu, indo embora do trabalho, eu fiquei pensando, falei, caramba, né, meu, putz, a pessoa tem que ser muito boa de conversa, né, e de manipulação, né, tem que ser muito carismática, né, pra induzir as pessoas a fazerem querer aquela... Eu falei, imagina se uma pessoa dessa tivesse um poder ali de hipnotizar alguém. Imagina, aí, né? Eu fui embora com isso na cabeça, né, eu falei assim, pô, acho que dá uma história legal, né? Uma mulher, né, que é uma golpista, uma estelionatária, e ela, de repente, tem um poder. Mas aí eu fiquei pensando, né, como que ela ia ter o poder e tal, não sei o quê. E aí, na época, eu tava assistindo um filme antigo, mas não lembro o nome, que não é muito conhecido aqui. Acho que era um filme italiano, sobre bruxaria da Europa, lá nas antigas, né? E aí eu pensei assim, não, dá pra fazer uma mulher que fazer um pacto, né, com uma entidade lá de origem europeia. Gosto muito desse folclore, né? Então, aí eu consegui ali colocar na trama de uma maneira que a gente conseguisse trazer vida ali para a história da Joana, né? Um propósito para ela fazer esse pacto, né? E ela já sabia o que ia fazer, né? Quando ela tivesse aquele poder em mãos, né? Tanto que a história já começa a gente vendo ela já numa bela encrenca, já, né? Nossa, já começa com conclusão, né? Você traz vários elementos da sua rotina. Então, veio de uma inspiração de uma história real. Você traz esse misticismo, que era o que você estava assistindo ali na hora. A parte hipnótica, eu vi que você também tem curso de parapsicologia. Como é que você encaixou? É só uma sugestão? Tem alguma coisa totalmente sobrenatural? Ou eu poderia imaginar que, de repente, nada de sobrenatural, que é algo real, que dá para fazer, hipnose prática e ponto? Como se encaixa tudo isso? A hipnose realmente ela existe, né? É uma coisa que existe. Tem terapias, né, com hipnose, ajuda muita gente, inclusive, né? A Joana, ela é uma pessoa que, por ser carismática, ela chama a atenção, né? Principalmente dos homens para ela. Carismática, né? E linda. Então. Ela chama a atenção dos homens para ela. Então, como ela vem de uma família que já tem uma tradição ali no ocultismo e tudo mais, e com outras entidades, não só a que protege ela. Então, ela escolheu e foi escolhida por essa entidade justamente por afinidade. Ah, tá. Então, você está dizendo que existe uma afinidade, então, já dessa entidade... Então já uma afinidade com a personagem Joana, tá? Tem. Então é o seguinte, qual é o fundamento, se existe um fundamento para essa tradição mística? Não, foi algo assim que eu quis criar dentro do enredo da história, né? Tanto a entidade, o nome da entidade, foi tudo ali que eu fui criando. Então eu fui procurar no Google à toa. Eu fui procurar pra ver se o nome já existia, eu falei, não pode existir. Eu tirei
de um personagem de um videogame. Tá. E eu só achei o personagem. Tá. Eu sou viciado em videogames também, A né? gente não pode dar spoiler aqui, tá? Então, Então, você tem uma cidade fictícia, agora com entidades e seres fictícios também, você tá criando o seu universo. isso, E não quer dizer que mais pra frente, em outras histórias, um personagem não vai esbarrar com o outro, né? Tudo é possível, Porque né? o Vale do Brasil é grande, mas nem tanto. Então, alguns personagens vão acabar se encontrando, acredito, mais pra frente. Tudo é possível, né? Uma vez que você está estabelecendo um universo e regras para esse universo, né, existe essa possibilidade, né? A gente ia te perguntar se, quando você começou a desenvolver o Pacto de Joana, você já enxergava o final do livro. Até porque ele tem vários finais, várias reviravoltas. Sim. Mas aí eu vou um pouco além dessa primeira pergunta. Você está falando de outros personagens, de outros moradores desse vale do Brasil. E você já enxerga outras conexões, outros finais? Sim, eu enxergo, e tanto tem um personagem do Pacto de Joana Rocha, que é o Severo, é um personagem que eu adoro. Vamos ter ele em um outro livro, né? Mais pra frente. Vai ter uma história dele. Ele não morreu, né? Quem leu a história viu que ele não morreu. Ele tá lá. Tá lá. Ele vai pagar a pena dele. Então vamos conhecer a história dele lá na onde ele vai pagar a pena dele, Você né? acaba entrando mais além disso, você acaba entrando no âmbito sobrenatural também, né? Eu acho que é interessante. Deixa eu te falar, a relação da Joana com a avó e a bisavó, ela foi crucial para a formação dela, Sim. tá? E deixa eu te falar, essa infância dela foi que predestinou a todas as ações dela como adulta. Eu acho que foi foi uma série de fatores que levou a tomar essas decisões para chegar no ponto que ela chegou na história. Foi porque a gente vê na história que ela não era feliz ali onde ela morava, com aquela vida que eles levavam, né? Que era uma vida bem simplista, né? Praticamente um vilarejo. E ela não gostava, ela estava descobrindo ali na juventude dela que existiam outras coisas, né? Existiam roupas bonitas, e tudo isso encheu os olhos dela, né? Pessoas interessantes, lugares interessantes, né? Existia a luxúria, ela foi atraída pela luxúria. Então ela não era feliz com aquilo. E como ela já vem de uma família que mexia com o ocultismo, então ela já foi fazendo as coisas se encaminharem ali para a maneira que ela já gostaria, né, de quando tivesse ali mais ou menos já chegando próximo da vida adulta ali, né, já tá encaminhada ali já com essa entidade e seguir o rumo dela. Tá vendo? Interessante, né? Que lendo o livro, eu identifiquei a Joana como se fosse uma pessoa manipuladora, narcisista, né? E ela também é egocêncrica, né? Então, assim, isso são casos reais que existem várias pessoas que são exatamente desse mesmo jeito. Sim. Elas fazem de tudo quanto usa todas as ferramentas que forem possíveis através da sedução, através da manipulação e, no caso, da hipnose. Mas no caso aqui, vamos falar um pouquinho só sobre essa hipnose, essa capacidade de manipular. Ela pode ser interpretada como uma metáfora. Pode ser interpretado como uma metáfora, mas eu quis passar mais o sentido literal mesmo. Então você está focado mais no sentido literal, mais do que uma metáfora. Nessa história eu quis focar assim, mais no sentido literal da hipnose mesmo, assim, do que a própria metáfora. Porque assim, não que eu tô querendo dizer que a Joana, pra mim, ela se parecia ao mesmo tempo uma pessoa, a personalidade dela é uma pessoa superficial, uma pessoa fútil, que ela não tem aparentemente um planejamento para as coisas que ela quer, né? Ela quer tudo agora, ela quer tudo imediatamente, e para isso ela não vai medir esforços. Então, tipo assim, vamos dizer que a bússola moral dela tá meio quebrada. Mas no sentido que eu tô fazendo uma análise, quer dizer que o personagem ele é mais profundo do que a própria descrição do Léo, porque para você perceber e passar essa imagem para que a pessoa entender, quer dizer que o personagem é bastante profundo, a construção dela é bastante trabalhada, na verdade. Tanto que no decorrer da história a gente vai vendo que, apesar da Joana, né, ter esse histórico, né, de manipular as pessoas para conseguir o que ela quer, hipnotizar os homens para conseguir o que ela quer, em determinadas situações a gente vai vendo que ela é uma pessoa boa. No fim das contas, assim, a gente vê que
Talvez porque existiam pessoas piores ao redor dela, provavelmente também, né? Também. São as famosas boas intenções, né? Então, assim, ela vai se vendo num determinado ponto que ela não consegue voltar atrás das atitudes dela, mas ela é sempre ali determinada, né, a tentar encontrar respostas ali para as dúvidas dela, aí adquirindo coragem para entrar em lugares que ela não entraria em outras situações. Eu enxergo também que boa parte do tempo ela não sabia o tamanho da encrenca que ela estava se metendo. Ela estava pensando no umbiguinho dela e estava feliz ali, não enxergando o tamanho das consequências que acontecem depois. E quando ela enxerga isso, tem outra reviravolta. Esse é o problema com as pessoas narcisistas, né? Porque a gente vê que quando a pessoa é narcisista e manipuladora, ela não tá enxergando o quadro geral, né? O que ela tá fazendo? Ela tá querendo o objetivo, tá focado naquele objetivo, só que ela não planeja a longo prazo. Então acaba acontecendo essas reviravoltas, né? Vamos falar da Camila? E a Camila? E aí, como é que é a evolução da Camila nessa história? Como você achou interessante? Como você chegou à conclusão de fazer a evolução da Camila nessa história? Só voltando naquele pedaço da pergunta, né? Se quando eu escrevi você já sabia mais ou menos como ia acabar, eu já sabia porque a Camila já estava ali no planejamento da história já, né? Certo. Então a Joana, ela se esqueceu que é onde ela foi criada, a Camila também foi criada, né? Talvez esse foi o maior erro dela. Isso explica muita coisa. Eu acredito que talvez o erro maior dela foi esse, somado ao quê? A dissimulação, né? Da sobrinha, né? Tá. A sobrinha era bem dissimulada assim, enganou a tia de uma forma que... Eita, os spoilers. Ou seja... Essa aí é forte, hein? Não, ou seja, a Joana, ela não levou em conta algumas coisas como a experiência da Camila, não levou em conta que talvez ela, por ser criada no mesmo ambiente, né, talvez ela também seria tipo uma igual, seria, ao mesmo tempo que seria sobrinha, seria mais ou menos como se fosse uma rival dela. Seria correto eu dizer que a Joana enxergava na Camila, ou projetava na Camila, além de projetar as inseguranças dela, ela projetava também como se fosse uma rival? Eu acho que não, porque em momento nenhum ela imaginou que a sobrinha poderia estar planejando algum tipo de coisa. Chegou ao ponto que tá por mero acaso. Por isso que eu gostei de encaixar a Camila nessa história, porque pega de surpresa até pra quem tá lendo, né? Porque teve bastante gente que leu e falou assim, mas como assim? A sobrinha? Eu falei assim, acabou o livro. Não, tem metade do livro ainda pra ler. Tem mais coisa pra ver. Então, inclusive, ela foi uma personagem assim, bem legal assim, de criar. Essa é uma história que eu gosto de brincar e falo assim, não tem a protagonista, né? Lógico, mas temos outros protagonistas nessa história que vai, né? São muitos núcleos, né? Você cria vários núcleos e assim, a história ela não é linear. Você dá saltos, vai e volta. Então, quando a gente acha que você terminou um assunto, no próximo capítulo ele volta e volta de outra maneira. E isso é muito interessante. E aí, vou aproveitar o gancho. Eu sou poeta, talvez. Eu escrevo coisas curtas. Eu geralmente, e mesmo sendo curtas, eu geralmente não enxergo esse fim. Como é que é o teu mecanismo de escrever? Você estava conversando com a gente antes de iniciar a gravação, né? Uhum. Que você não para, você está sempre escrevendo, está sempre trabalhando em alguma atividade. Então, que hora que você escreve? Como é que você escreve? Você cria um roteiro, você cria os personagens antes, depois do roteiro, você já sai escrevendo. Os poetas, em geral, Márcia estava falando com a gente é mais livre. A coisa vem, passa, sai no papel e em alguns minutos está pronto. Não existe uma construção tão complexa. Como que é esse fluxo de criação para um romance policial? Eu gosto de escrever, estruturar, né, ali os capítulos e coloco os personagens chave, né, que vai ter ali na história. Se por acaso precisar, né, se de repente uma cena pedir uma adição de um personagem ou outro, a gente vai encaixando, né? Mas quando eu vou escrever a história, já dentro do planejamento ali, a gente já tem os personagens que vão estar na cena e no decorrer da história. Os capítulos do meio eu já não gosto muito de criar um planejamento, eu já deixo
correr um pouco mais livre. Mas os capítulos iniciais e os finais, eu já deixo mais ou menos ali amarrado o que vai acontecer. O miolo ali da história, às vezes eu gosto de deixar um pouco correr ali, ver até a própria escrita, né, onde vai tá levando e tudo mais. E quanto à rotina de escrita, quando eu estou empenhado assim, em escrever ali algo novo, pelo menos um pouquinho à noite, nem que seja meia hora, 40 minutos, que seja, eu pego ali e escrevo um pouquinho. Todo dia? Todo dia. É isso que eu preciso aprender com o Djalma. Porque eu, quando começo a escrever, eu não tenho hora pra parar. Todo dia. Eu só vou parar a hora que o sono me derruba. Eu preciso voltar. Antes, quando eu comecei a escrever, eu reservava 1 hora por dia só pra escrever. Mas aí acabei me envolvendo com o processo. Então acabei, como eu tava falando, a gente acaba se procrastinando por causa acaba virando vício, né? Então chega uma hora que eu começo a escrever que eu começo a apagar. Eu só paro na hora de apagar. Então eu preciso aprender isso daí, então eu preciso voltar a ter essa disciplina que eu tinha antes. Eu tento assim reservar algum horário do dia, né? Como eu trabalho dia sim, dia não, eu consigo, né? Tá trabalhando bastante esses horários, né? Então, mas quando eu não tô tão empenhado ali numa história, que nem agora eu terminei uma, né? E tal, já tô fazendo planejamento para publicar e tal, então diminui um pouquinho ali o fluxo da escrita, né? Até porque vem uma outra demanda de atividades, como esse novo projeto também é independente. Também, esse vai ser independente. Então, diagramação, capa, todo esse processo é você mesmo que está fazendo. Eu com as pessoas que vão te dar esse suporte. Isso, os conceitos ali da capa, tudo já tá tudo pronto. Já. Só falta uns detalhes ou outros. Mas já tá tudo pronto, então esses conceitos eu vou passando pro pessoal, né? Como eu disse no começo da entrevista, né, essa parte como independente me deu a felicidade de estar conhecendo pessoas que trabalham super bem em cada área, né? Então, eu tenho... O meu editor é o Tito Prats, né? O Tito Prats, para quem não conhece, é o maior especialista em Agatha Christie do Brasil, né? Caramba! Olha. Então, a parte dos mistérios, assim, ele me ajuda pra caramba. Então, apesar de ser um trabalho individual, não é solitário. Isso. Você tem parceiros que te ajudam nesse processo. Ajuda bastante. Que, de repente, na editora talvez não fosse tão próximo assim, né? Quando eu publiquei o Conectados pela editora lá a primeira vez, eu não tive um retorno, né, de evolução, assim, ó, que é legal, que não é, né? Você não teve feedback, né? Não tive um feedback tão legal quanto eu tenho como um independente, Tá. né? Que nem hoje tem o revisor, já é o terceiro trabalho meu que ele revisa, o César Costa. Também todos os escritores, mas eles trabalham nessas funções, né? É um excelente revisor, César. Então, e além de tudo, ele sempre me dá umas dicas. Ó, isso aqui é legal, isso aqui não é. Dessa vez eu tô com uma capista e ilustradora, tá trabalhando a primeira vez comigo, a Carolina Mancini, também escritora, né? Mas é uma ótima ilustradora, então ela fez uma capa maravilhosa, tá trabalhando ali nas ilustrações, tá bem legal, né? Vai ter aqui na capa a quarta capa, vai ter o blurb, né? De duas escritoras já mais consagradas, assim, que eu tive a felicidade de fazer uma amizade com elas, que é a Larissa Brasil, né, e a Cíntia De Jonas. Elas já estão, né, lendo e vão colocar a as impressão delas, legal. Na capa do Ótimo. livro, tá bem legal. E aprendo com muita gente, por fazer parte, né, da BERST, né, que é a Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. A gente consegue, né, fazer contatos ali super importantes, né? Que nem o Tito, eu conheci um pouquinho antes de entrar para a BERST, mas eu conheci pessoas ali depois, né? A própria Larissa, Cláudia Lemes, que é super conhecida, né? No Suspense Nacional, que tá me ajudando no próximo projeto. Próximo. Então é bem legal esse convívio com as pessoas. Então, de repente ali o autor independente, ele se obriga a correr atrás das coisas, mas o retorno dele também é conhecer pessoas maravilhosas, assim, né? Beleza. Voltando pro livro, tem morte no livro?
morte no livro. Eu sei que Uma ou outra. são misteriosas. Tá? Mas vem cá, essas mortes, elas foram... existe alguma referência por conta do seu trabalho? Foi alguma coisa assim que inspirou? Falou, não, eu vi o caso, eu vou transcrever, porque talvez faça parte da história também. Me fala um pouquinho mais dessa história de mortes. Essa parte foi legal, porque eu conversei recentemente com uns alunos da Silva Marasca na biblioteca, que eles leram, né? Eles fizeram um trabalho bem legal com esse livro. A professora Agnes, inclusive, um abração para ela, Cristina da Biblioteca Municipal Paulo Bonfim, que também é uma parceira aí com esses trabalhos de divulgação também. Abração para ela, são duas queridas. E então os alunos, eles tiveram essa dúvida, né? Aí eu falei para eles, a mesma coisa que eu vou falar agora, lembra que eu falei que eu gosto bastante de videogame? Então tem uma morte ali, aquela num cômodo, né? Onde uma menina sofre ali um negócio doloroso, digamos. Foi inspirado em um dos meus jogos favoritos, que é o Mortal Kombat. Quem joga e conhece sabe já matou de cara. Que existe algumas finalizações bem interessantes no jogo. E aí, tipo, eu quis criar a minha. Poxa, que interessante. Não existe no jogo aquilo, mas eu quis criar uma inspirado naqueles movimentos, né? Sim, você falou, game, né? Achei interessante. Eu falei, encaixa. Então viu a partir de jogo. Foi bem. A referência foi ótima. Foi ótima. Quando eu li, eu lembrei. Tá vendo? Uma ótima referência. Quem gosta de... Aí a hora que eu falei do Mortal Kombat pra molecada lá que tava lá conversando comigo, Nossa! joga também. Deve ter sido muito interessante. Tá vendo? Legal. Também pode ser um escritor. Tá vendo? Então assim, o teu trabalho tá excelente, é uma leitura super agradável, é uma leitura rápida, né? Eu li o livro em 3 dias, mais ou menos. Rápido. Deu uma dedicada, né? A classificação é 14+, né? 14+. 14+, tá? E fala pra mim, como que você tem trabalhado na divulgação do livro? Que acho que essa é uma parte mais interessante. Eu vou te perguntar porque às vezes a pessoa, ela escreve o livro, ela acabou de terminar, mas não sabe por onde começar a vender, a trabalhar. No teu caso, como que pra você funcionou? Qual foi não vamos falar que a fórmula dele vai funcionar para os outros, mas qual foi a fórmula que você falou pra mim? Essa que tá funcionando. Principalmente você sendo um autor independente, né? Quando a gente trabalha com editora, sabe que a editora de alguma maneira vai trabalhar na loja física, na loja virtual dela, independente. Como é que funciona? Eu tive que pegar dicas com quem já fazia, né? Foi isso. Tem uma escritora, Valentina, uma amiga minha também. Ela me ajudou muito com essa parte de divulgar a rede social, como que ela fazia. Eu falei, não tenho a menor ideia de como fazer. Nunca vendi um copo de água na minha vida. Porque quando eu só escrevia, quando eu tinha meus 21 anos, eu só escrevia. Achava, se um dia eu publicar um livro, eu só vou publicar, não precisa vender. Alguém vai pra livraria que vende, não sou eu. É o que a primeira impressão, porque a impressão que a pessoa tem vou escrever e vou botar na livraria. Eu caí nessa história também, né? Pensei que não ia precisar vender meu livro. Mas a realidade... Mas eu vou falar pra você, é um lado que é gostoso vender o próprio livro pras pessoas. Nossa, é muito legal. Então, a parte da divulgação, eu aprendi um pouquinho ali como fazer. Tem que dar cara a tapa, não adianta, né? Tem que mostrar quem você é, pra que você veio. Tem que participar das coisas. Tem. E eu sou tímido, né? Então é um pouquinho complicado. É uma barreira pra mim, porque eu nunca fui muito de rede social, né? Então, pra mim foi uma barreira. Eu não tinha Instagram até publicar o livro. Eu falei, vou criar um Instagram então, né? Vamos lá. E aí você criou um Instagram exclusivamente para a tua área de escrita. E foi o que te direcionou para trabalhar. Isso. E deixa eu te falar, e evento, porque assim, o Djalma eu conheci ele no Steampunk, né, na edição desse ano, né? E foi até engraçado porque eu participei do evento, eu tava lá isolado, falei, vou dar meu rolê para conhecer as pessoas. Porque a feira, ela, já vou até falar para as pessoas que assim, você não vai para a feira para chegar e falar assim, eu vou vender livro, vou arregaçar de vender, tu não vai comprar. Não, a realidade, ela é mais dura do que essa que a gente imagina. Então assim, eu fui lá, aí daqui a pouco eu vi o banner assim do Djalma, eu falei assim, pô, legal, encontrei mais um escritor. Comecei a conversar com ele uns 10 minutos, eu falei assim, não, na semana seguinte ia ter o evento que foi o primeiro encontro dos escritores, né?
Segundo, na verdade, foi o de Itanhaém. Foi o Free Itanhaém. Itanhaém. Quem já estava desenvolvendo a campanha do Free Itanhaém e tudo. E aí eu falei assim, Mayara, dá um jeito de encaixar o Djalma junto. Aí eu conheci esse escritor aqui, né? E assim, foi um clássico exemplo de que às vezes o evento ele não vende, mas ele te dá mecanismo para que você possa trabalhar outros aspectos. Por exemplo, contato comercial, uma parceria, novos ilustradores, né? Também pessoas que podem ser revisores ou acabar no podcast, como tá aparecendo aqui, né? Sim, né? E fazer grandes amigos. porque Fazer não? grandes amigos, é verdade. É legal. Que nem já conversei com a Mayara, com você também nos bastidores, né? É legal essa parte. Precisamos nos apoiar, né? Porque quem lê o meu livro não vai ler só o meu livro. Sim. Vai ler o seu, vai ler o da Mayara, vai ler o do Fernando, vai ler diversos autores. E a região aqui eu vejo que tá começando a conscientizar que tem que se unir mais, né? Tá começando a conscientizar. Né? Tem o escritor, o Mota, lá de Itanhaém. Sim. Meu, é um cara excelente. Ele tá sempre incentivando a leitura, a escrita. Então, consegui conhecer ele através dessas redes, né? Então, é bem legal esse apoio que está se criando, né? Essa conscientização entre os próprios escritores é interessante. Porque o evento, de repente, não foi bom para venda, mas foi bom lá conhecer o Mauro e trouxe uma série de coisas, né? Trouxe para mim o contato com a Mayara, participei lá da feira literária e lá foi muito bom. Lá eu consegui ver um público-alvo que se interessava nos meus livros, né? E consegui traçar novas rotas. Eu falei assim, não, esse pessoal que está se interessando em ler meu livro, então o outro que eu escrever, eu vou escrever um pouquinho mais já para esse lado, né? Para esse público. Vai te direcionando, na verdade, né? Porque lá na feira literária e tanto na Bienal quando eu tive lá, a maioria dos leitores que se interessavam eram adolescentes ali de 16, 17 anos. Então você consegue, né, traçar umas novas rotas. Esses primeiros que eu escrevi foi pensando mais no público adulto. Eu falei, molecada nunca vai ler, molecada adora esses livros. Nossa, eu já conheci vários que leram. E engraçado que eu achei que, pra mim foi uma surpresa. Eu achei que não iam gostar tanto. E eles gostaram. E o curioso que está acontecendo, que a gente está até conversando, é que assim, a cada programa que a gente faz, cada entrevista que a gente faz, vai se quebrando mais aquele mito de que o jovem não lê, o jovem só quer saber de celular, o jovem só quer saber de TikTok. Não. A gente está vendo por experiência que o jovem realmente é aquele que gosta de ler também, né? Bastante, né? A gente só precisa ofertar e estar em contato com eles. Isso. E o incentivo dentro de casa, né? Incentivo dentro de casa, muito importante, né? Fundamental. Os pais, por exemplo, a própria família, né? E também está presente, né? Não só nos eventos, mas também acho que fazer parcerias com as escolas, fazer parceria com institutos de educação também ajuda bastante, né? Sim. Mas agora sim, onde que a gente pode comprar o seu livro? Tá, o livro físico é eu mesmo que distribuo, né? Através do meu Instagram, lá a pessoa chama no direct, eu mesmo faço a distribuição. Antes, quando estava pela editora, tinha, mas agora só está comigo as edições. E também tem na Amazon, né? Para quem gosta do e-book, né? Lê no Kindle, tem lá Pacto de Joana Rocha, tem Conectados, tem o meu conto lá, Orexia, logo mais já. Vamos deixar o link depois na descrição aqui. Tá bom. Tá? E se alguém se interessar também, pelo livro físico... E seus planos para o futuro? Sabemos que em dezembro tem um lançamento, mas pontos, participação de evento, você tem mais algum plano além desse, do que já tem? Tem bastante coisa pra vir, né? Conta porque a gente pode saber por enquanto, pra não dar muito spoiler, né? Eu espero quando tá lançando o próximo livro, vir aqui falar sobre ele. A casa tá aberta. Vai ser em dezembro, provavelmente, bem provavelmente em dezembro já vou estar publicando ele e lançando esse livro. Mas ao mesmo tempo eu já estou trabalhando, né? Já dei até um spoiler ali, estou fazendo um trabalho ali com a Cláudia Lemes, já estamos pensando num próximo projeto para o ano que vem, quem sabe, né? Tudo dando certo. Contos, já tenho alguns ali que já estão guardadinhos, só esperando
uns editais para tentar participar Você ali tem de um algumas blog onde coletâneas. você mantém alguns textos, alguma coisa assim? Não, pra não pessoal tenho. acessar? Os meus textos eles ficam lá na Amazon, né? Tá. Na Amazon. Mas de repente alguém gostar lá, quiser mandar um direct, eu vou mandar um outro texto lá. Tem um texto brinde lá pra mandar. Ô, legal, Opa! interessante. Vou te chamar mais tarde, então, pra gente pegar mais um conto. Isso, quem quiser ler um texto inédito lá, tá, me chama no Instagram lá que eu envio. Ó, interessante. Então, essa foi nossa entrevista com o nosso querido amigo Djalma Marquesani, escritor, e ele tem bastante dica, tem bastante a ensinar. Está disponível nas redes sociais, tá? Não só para vender o livro dele, mas também para dar dicas importantes para quem está querendo escrever, né? E, Djalma, antes da gente encerrar, alguma dica, mais alguma coisa, algum conselho que você queira dar? A dica que eu dou é leiam novos autores, conheçam, né? Experimentam, né? Para ver o que você gosta de ler, que tipo de estilo de escrita você lê. Eu conheço gente que nunca tinha lido um livro. Aí, fala, não, nunca li um livro, mas o teu eu vou ler, vai, pra ver como que é, pra dar uma moral, né? E gostou, e depois do meu começou a ler outros livros, né? Então muitas vezes a pessoa não lê porque nem se deu a chance de adquirir, né? O hábito da leitura, né? Eu leio também praticamente todos os dias. É um hábito que a gente faz. Então experimentem, vão procurar novos autores, né? Tem autores nacionais com histórias excelentes, né? Tão boa quanto autores gringos que fazem sucesso aqui, né? A leitura precisa ser um hábito, tem que ser cultivado como se fosse uma planta, né? Você tem que fazer o hábito, tem que ter o hábito da leitura e até a disciplina também, né? Eu falo muito nessa questão da disciplina, né? Mas então, cara, é tudo seu para você perguntar, fazer alguma coisa, né? Acho que só para finalizar, a gente vai deixar aqui na descrição as redes sociais do Djalma, então para quem quiser encontrar o Djalma, a gente vai alimentar as nossas redes sociais também com os eventos literários que estiverem acontecendo na região. Então assim, estiver participando de alguma coisa, vai estar presente em alguma feira, compartilha com a gente que a gente vai divulgar por aqui também, porque coisas acontecendo tem aos montes. Toda hora tem feira, toda hora tem sarau, toda hora tem algum encontro. Às vezes o nosso espectador, o nosso leitor só não sabe onde a gente está, né? Então um dos nossos objetivos é esse, começar a condensar onde estão acontecendo as coisas e onde a gente pode encontrar. Porque aí, de repente, tu leu na Amazon, gostou, quer conhecer o Djalma, cola numa feira com a gente que você consegue bater um papo com ele também. Porque isso também é legal, né? Essa interação que a gente tem com o nosso leitor, que dá para tirar curiosidade. Eu adorei poder bater um papo com você depois de ler o livro, porque tem vários aspectos que eu achei fantástico e nos bastidores a gente pôde falar dos spoilers, então foi muito legal essa troca. Agradeço a sua presença aqui. E aí, para quem está assistindo a gente, vai estar tudo aqui na descrição, todos os caminhos para nos encontrar. Continua se inscrevendo no canal, compartilha nas redes sociais, compartilha no Facebook, tá? Traz mais inscritos para o canal, para que a gente possa fazer nosso trabalho. Nosso trabalho é feito com amor, com bastante carinho, tá? Para você que quer escrever, para você que é leitor, que ainda quer conhecer novos escritores, então a gente está fazendo o possível para trazer sempre material de boa qualidade e gente de bastante talento. Tendo dito isso, muito obrigado e até a próxima semana. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Mayara, pelo convite. Espero retornar aqui mais vezes. Com certeza. Foi muito legal, tá? Muito obrigado aí. Quem assistiu também, um abração aí. Quiser fazer contato, é só chamar. Legal então, gente. Obrigado, viu?